Quero desde já agradecer o convite à Caixa Agrícola. Foi o engenheiro Areias Dias que me lançou este desafio. Eu não sabia que era para falar aqui 10 ou 12 minutos sem cabo. Não trouxe cabos, não trouxe nada. O que é que eu vou falar aqui? Vou falar aqui, eu gosto sempre de falar um bocadinho da minha história também. E acho que é uma história um bocadinho diferente do habitual. Eu venho de uma família de 100% agricultores, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, várias gerações. E cresci no ambiente rural e agrícola e numa casa em que havia de tudo. A casa dos meus bisavós, que eu me lembro muito bem, havia cabras, havia vacas, havia ovelhas, havia hortas, havia vinhas, havia pomares. E eles alimentavam não só a nossa família, mas muitas famílias à volta. Depois as batatas foram dando menos dinheiro, os hortícolas também, as vacas deixaram de trabalhar no campo, também não fazia muito sentido. E fomos tendo só pomares, depois, e agora só vinhas. Entretanto, sempre em agricultura convencional, a agricultura com muita mobilização. Na altura, eu lembro de andar em miúdo com o meu avô, quase não havia máquinas e eu andava sempre atrás dele e do grupo de pessoas a cavar a vinha e o sol era um sol escuro, um sol cheio de minhocas, cheio de vida. Eu lembro de ir com os meus amigos, ir aos ninhos e ver muitos pássaros, íamos pescar dentro dos poços. Nós tínhamos para aí 12 poços nas nossas propriedades e todos tinham água. E todos os ribeiros que atravessavam as nossas vinhas tinham água também e eu bebia a água deles em pleno agosto. Isto mexe um bocado comigo, porque eu tinha 20 anos e ainda bebia a água deles. Eu tenho 48, portanto em 28 anos isto desapareceu. Isto não é nada, é muito pouco tempo. Entretanto fui estudar agronomia, saí lá a pensar que realmente o meio convencional, a luta química, a maquinaria, as lavouras é que eram a solução. Ajudava o meu pai em casa, mas depois também arranjei, obviamente, emprego e trabalhei em casas com alguma dimensão, não só aqui, mas também no Alentejo. E aquilo que eu vi que estava a acontecer nas minhas terras também estava a ver exatamente o que estava a acontecer o mesmo nos outros lados. Cada vez tínhamos que pôr mais químicos, cada vez tínhamos que pôr mais herbicidas, as doenças eram as mesmas, cada vez mais fortes, e a imunidade das plantas não melhorava, a saúde das plantas não melhorava, e estava a ver cada vez mais a biodiversidade também a desaparecer, etc. E estava-me a fazer um bocado de confusão, porque eu já estou a deixar de ter água, e entretanto comecei a pensar de outra maneira e ir à origem do problema. Comecei a tirar cursos de agricultura biológica, fiz viagens ao estrangeiro e comecei a pensar que isto tinha que mudar um bocado lá em casa. Porque estava a ver que as coisas estavam a resultar noutros sítios, portanto também tinha que resultar aqui. Entretanto, em 2017, o meu pai quis reformar e quis-me passar as vinhas, porque já estou velho, se quiseres ficas agora aqui a tomar conta das vinhas. Eu vi isto, a minha oportunidade de mudar um bocado as coisas lá em casa, e fiz-lhe uma proposta que ele ficou chocado, que é passar tudo para a agricultura biológica. Para a agricultura biológica porquê? Porque eu estava a ver que cada vez havia um mercado maior para esse tipo de vinhos, e quem vendia uvas também vendia a um preço muito interessante. Também me interessava aplicar cada vez menos químicos. Comecei a perceber nos cursos que estava a fazer lá fora, etc., que realmente a origem de estarmos com cada vez menos água nos poços e nos rios, etc., era as mobilizações excessivas, estamos a impermeabilizar o solo, etc., e quis mudar isso, a mobilizar cada vez menos os solos, a cobri-los com cobertos vegetais, a reter carbono, a reter água, etc. E realmente havia essa oportunidade de mercado, e fiz uma parceria com uma adega, que fiz também um estudo de mercado para perceber o que é que me estava a meter, e realmente havia um mercado para as uvas e também um mercado para o vinho, e fui para aí em 2018. O meu pai perguntou-me se eu não queria começar lá numa parcelazinha longe da estrada para ninguém ver, porque é chato. Azar, o nosso azar é que as nossas vinhas estão todas ao pé da estrada, também não é muito fácil de esconder, e elas estão lá para quem quiser ver. Mas foi 100% por uma razão muito simples, porque como eu ia vender vinho e uvas, não queria que houvessem dúvidas para quem estava a comprar uvas nem vinho, portanto não havia dúvidas. Isto é tudo biológico, portanto tudo o que sai daqui é biológico.
Entretanto, há sempre a transição é o que custa mais. Aqueles primeiros 3 anos de transição, primeiro porque também tive que mudar as castas, eu tive que mudar o mindset completamente, não foi só deixar de usar químicos, foi também mudar as castas porque eu deixei de ver a uva como uma commodity, ou seja, eu andava a produzir muito, nós tínhamos a fama de produzir muito lá em casa e muitos quilos de uva, mas com margens cada vez mais pequenas, vender uvas a 30 cêntimos, 35 cêntimos, e com os adubos químicos e com os pesticidas a subirem cada vez mais, e aquilo não me estava a parecer muito interessante. Entretanto, comecei, claro que lá está, financeiramente aquilo que me custou mais foi primeiro mudar o meu mindset e realmente pagar estudo, pagar viagens, pagar cursos, etc. Costumo dizer que o dinheiro que eu gastei nisso, se calhar, dava para comprar um trator. Mas, além disso, aquilo que eu tive que mudar também foi o mindset em relação às castas, porque não ia continuar a produzir castas altamente produtivas, porque se eu queria valorizar tinha que ir para castas menos produtivas, mas para vinho de qualidade. Então mudei as castas de Caladoc, por exemplo, que tenho lá em casa ainda na mesma, e é muito interessante, mas mudei, como eu acho que isto é uma zona de brancos, mudei os tintos quase todos para brancos, e Alvarinho, Viozinho, Arinto, Fernão Pires, e comecei a produzir menos, para já porque estas castas são menos produtivas, mas também porque há aquele período de transição em que elas são solos muito degradados, e foram solos que tiveram muito à mercê dos químicos e das mobilizações, portanto elas sentem-se quando a gente os tira esses químicos, é como aqueles toxicodependentes que nós tiramos a droga e elas ficam ali um bocado a abanar e o sistema imunitário vai-se um bocado abaixo, etc. Mas, e entretanto comecei a descobrir também isto da agricultura regenerativa, porque a agricultura biológica só por si eu nunca achei que fosse uma solução, porque não é só trocar de químicos, e depois há a agricultura biológica, que é aquela agricultura biológica de não olhar para as vinhas e de negligência, e isso lá em casa nunca podia ser, eu quero viver daquilo, portanto tenho que ter uvas para vender. E comecei a perceber que isto da agricultura regenerativa, que o primeiro impacto que eu tive com ela foi que pensava que aquilo era aquela coisa um bocado dos hippies, de não darem-se a agarrar às árvores, e uma coisa de voltar ao antigamente, não é nada disso. Ainda há bocado foi dito aqui, é muito importante a tecnologia, eu sempre gostei muito de tecnologia, e eu achava que media muita coisa antes de ir para isto da agricultura regenerativa, mas agora me meço muito mais, portanto é muito importante, como estava aqui há bocado a senhora a dizer, percebermos onde é que estamos para sabermos para onde é que temos que ir. E, portanto, medir o máximo possível. Eu meço muito mais o solo do que media antes, não só física e quimicamente, mas também microbiologicamente, que é muito importante equilibrar todo este microbioma. Mas também análises de seiva, que é uma coisa que eu não fazia. Fui o primeiro a começar a mandar, eu e mais 2 amigos meus, a mandar para a Holanda, para o laboratório mais moderno do mundo, para fazer análises de seiva, que é como se fosse uma análise sanguínea. Eu não faço uma por ano, faço 7 ao longo do ciclo todo da planta para saber exatamente o que é que ela está a precisar nutricionalmente. Análises com drones, com satélites, etc. Portanto, é muito importante a tecnologia. E tudo isto custa muito dinheiro também. Para sabermos para onde é que temos que ir. E a verdade é que agora as plantas estão-se a equilibrar cada vez mais, portanto, cada vez tenho que usar menos químico, mesmo os biológicos. E aquilo que contava também é que os químicos convencionais estavam a ter cada vez mais substâncias ativas que eram muito eficientes e que agora os produtos são menos eficientes. Ao mesmo tempo, o milho e a oída está cada vez mais resistente, portanto temos aqui um problema. Hoje, este ano está a ser um ano muito complicado para toda a gente, mas aquilo que eu noto é que nutricionalmente elas estão cada vez mais equilibradas e as plantas são como nós. Se nós tivermos uma alimentação saudável, também somos mais saudáveis, e a verdade é que elas estão-se a equilibrar cada vez mais, e mesmo no ano deste muito complicado, está lá para quem quiser ver. Claro que tem milho também, mas os cachos estão impecáveis e assim. Olhando um bocado para economicamente, enquanto que eu antes vendia 20 toneladas de uva a 30 cêntimos, eu agora vendo em média, estou a produzir entre as 8 e as 12 toneladas por hectare. Lá está, porque são caixas também menos produtivas, mas estou a vender a uva entre os 65 cêntimos e 1 euro. Eu antes, quando pensava em eficiência, pensava em quilos de uva. Eu acho que eu sou um capitalista, eu tenho que ganhar dinheiro.
porque isto, se não der para ganhar dinheiro, não vale a pena. Temos de dedicar a outra coisa, e depois é os subsídios, etc. Isto, quem não é agricultor tem que se dedicar a outra coisa. Isto é para profissionais. Portanto, eu agora tenho muito mais rentabilidade a vender a uva, mesmo a produzir metade, vendo 3 vezes mais caro, mas onde eu vou buscar ainda mais rentabilidade é às garrafas de vinho que eu estou a produzir agora. Portanto, também um bocado, ainda há bocado estávamos a falar também da mão de obra, cada vez há menos, isto está complicadíssimo, ainda há bocado também estávamos a falar disto. É um bocado isso, eu deixei de olhar para as minhas vinhas como uma monocultura, ter uma diversidade, e ainda há bocado também estávamos a dizer que a cooperação é muito importante. Se nós olharmos para o solo só como um substrato, as plantas são competitivas entre elas, mas se olharmos para isto de uma maneira mais holística e tivermos muitas variedades, a diversidade aqui é a chave, e elas tornam-se muito mais cooperativas do que competitivas. E agora olhamos para as minhas vinhas e a malta, mas tu, antes já tínhamos uma erva na vinha, agora andas a semeá-las. Pois, é exatamente isso, para melhorar a estrutura do solo, para melhorar o carbono do solo, para ficar cada vez mais carbono no solo através do processo muito importante que é a fotossíntese, ter cada vez mais plantas a fazer fotossíntese para melhorar a estrutura do solo. Agora começa a ver o solo cada vez mais escuro outra vez, que é esse carbono que está a vir da fotossíntese. Cada vez mais minhocas também no solo, e agora começa a ver aquele solo que eu via de antes quando estava com o meu avô no campo, e eu espero que um dia não veja tanta água castanha a correr no cisândro, porque é sinal que os agricultores não estão a trabalhar para a erosão, e cada vez há mais erosão, e quando vimos o cisândro no inverno cheio de água castanha, temos que nos lembrar que o que está a correr lá é o solo dos agricultores que foi pago, tem lá nutrientes, etc. Temos que diminuir também essa erosão e isso tudo. Hoje em dia, além de estar mais rentável, claro que foi complicada a tal transição, mas agora, cada vez, e outra maneira de ganhar dinheiro é também gastar menos. Portanto, eu cada vez gasto menos dinheiro com adubos químicos, etc., já não os uso. Cada vez produzo mais coisas em casa, essa coisa da economia circular. Faço os meus próprios bioreatores para multiplicar a microbiologia e meter novamente no solo para melhorar o microbioma. Faço os meus próprios adubos em casa, vou buscar algas, em vez de comprar algas, vou buscá-las e faço os meus próprios preparados, vou às peixarias, vou buscar peixe, porque é uma fonte de proteína belíssima, tanto para o solo como para as plantas, etc. Portanto, é um bocado isso. A agricultura regenerativa é olhar um bocado para este tema como uma coisa holística e trabalharmos com a natureza e não contra ela, e acho que a visão de futuro deve ser essa também. Também outra coisa, há bocado estava-me a esquecer, a tendência do mercado é cada vez, e não sei se estão a par disso, cada vez o consumidor está a consumir menos e está a ir mais para a qualidade do que propriamente para a quantidade. O consumidor que consumia muito vinho está a acabar, ainda por cima agora com os estudos que saíram, a dizer que acho que é 10 gramas de álcool por dia, aumenta o risco de contrair cancro enormemente. Portanto, nós temos que olhar não só, e as oportunidades são não só também sermos mais rentáveis por hectare, mas também pensarmos também, e uma coisa que está a aparecer aí, que são os créditos de ecossistema, como os serviços de ecossistema, que são o carbono, a biodiversidade, a qualidade da água, etc. Está aí a aparecer também. Portanto, é uma coisa que o produtor pode começar a vender qualquer dia, e é mais uma fonte de rendimento. Portanto, e a vinha, eu até já pensei também em meter lá galinhas e começar a produzir ovos, porque não? Já viram que o preço que está aos ovos? Estão caros. E ainda por cima, se forem certificados, ainda mais. Portanto, porque não? Outra coisa da circularidade, o meu vizinho, que é o João de Delfim, tem um rebanho com 100 ovelhas, ele no inverno vai lá, pastoreia o meu coberto, eu não tenho que andar a gastar gasóleo e a compactar com o meu trator, ele vai lá, alimenta as ovelhas, no fim lhe dá um borrego, e eu fico com o coberto, ainda está a fertilizar a vinha. É uma coisa que o meu pai, estamos agora vais pôr as ovelhas na vinha. O meu bisavô já fazia isso. Só que com coisa das máquinas e de limparmos a erva toda das vinhas, etc., elas não têm nada a comer, portanto elas não vão lá fazer nada. E ainda por cima compactam muito mais porque não têm um coberto, não têm aquela almofada, e realmente as vinhas elas não iam lá fazer nada. Agora que elas têm um coberto vegetal enorme, e o meu pai depressa percebeu que elas não estragam nada à vinha e só ajudam. Portanto, é um bocado isso.
é perceber que a agricultura é muito mais colaborativa do que competitiva e trabalhamos com a natureza e não contra ela, mas sempre tendo em conta, tendo em conta, como é óbvio, a sustentabilidade económica do agricultor, obviamente. E outra coisa que há bocado temos aqui um problema também de sucessão, é que eu vejo aqui poucos jovens, e cada vez que vou a uma coisa destas vejo poucos jovens, e eu acho que temos de também tornar a agricultura mais atrativa para os jovens. Há pouco tempo estava a conversar com alguém e ele estava a dizer, temos de tornar a agricultura sexy. Temos de tornar a agricultura mais atrativa para os jovens. Eu também estou aqui um bocado contra a vontade dos meus pais, porque a minha mãe queria que eu fosse para a escola de oficiais. O meu pai queria que eu fosse para a banca, eu estudar economia. Eu fui um bocado rebelde nesse aspecto. Cada vez que vejo um miúdo que é esperto e o pai diz, epá, e ainda vejo ninguém a dizer assim, tu realmente és inteligente, tiras boas notas, epá, tens que ir para a agricultura. Não. Mas cá temos que começar a mudar isso e ver mais mulheres também na agricultura, que elas cada vez vejo mais, ainda bem, porque elas têm uma visão um bocado diferente da nossa, este tipo de agricultura é mais de nutrir, não é aquela coisa bélica dos homens de andar sempre a lutar, a luta. Não, isto é é muito mais complexo. Pronto, e é um bocado isto, eu não sei o que é que, se tem mais alguma questão. Obrigado.